Bom dia, Bom pastora. dia. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia. Que bom, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Firme com Jesus, né? Firme com Jesus. Glória a Jesus por Aí tá isso. calor, né? Muito calor. Aqui. Muito calor. Acho que teve todos os dias mais de 30 graus. Nossa. É, Amém. mas glória a Deus, né? A É, gente saiu de um frio aí de São Paulo e estamos aqui no calor, aproveitando ao máximo a oportunidade que Deus nos dá, né? Porque Deus sempre nos dá a oportunidade de viver o melhor e a gente tem que sempre olhar por esse lado. O calor é. amém. É o de E você menos. tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. A gente já pode começar? Já podemos começar. Deixa eu só arrumar aqui. Opa, calma aí. A gente vai improvisando aqui. Então, eu vou fazer uma oração e depois eu quero declarar uma palavra de vida na vida de cada mulher que está aqui com a gente. Amém. Amém? Senhor meu Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por esse dia. Obrigada, Jesus, pela vida. Obrigada, Jesus, pelo ar que nós respiramos. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, Pai, de te servir. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Tua palavra diz que a cada manhã as tuas misericórdias elas se renovam e elas não têm fim. Senhor, e é por causa delas que nós não somos consumidas. E nesta manhã, Senhor, nós temos a certeza que a tua misericórdia se renovou na nossa vida e nós vamos desfrutar e viver, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Venha nos abençoar neste dia. Venha falar ao nosso coração, venha trazer paz e luz ao nosso entendimento. Senhor, venha renovar a nossa mente para a gente conseguir viver, ó Pai, a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Deus, e que nesta manhã o Senhor venha falar aos nossos corações de forma muito especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Bom, Amém. hoje eu quero deixar uma palavra sobre identidade, né? Acho que às vezes elas precisam estar com a identidade delas firmada em Cristo, né? E entender o que é, né, ser uma mulher de Deus, o que é ser uma mulher com uma identidade firmada em Deus. E eu estava meditando na palavra em Efésios, capítulo 1, e fala, tem algumas características, né, de alguém com uma identidade firmada em Cristo, e eu quero deixar isso para vocês nessa manhã, tá? Então, Efésios capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 2. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, o pelos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então, aqui a gente consegue ver que tudo que Jesus faz por nós é através do amor de... Tudo que Deus faz por nós é através do amor de Cristo.
Então, a nossa identidade, ela precisa estar firmada aonde? No amor de Cristo. Tanto que no versículo 4, né? Ele fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, muitas vezes, eu percebo assim, Zaira, que a mulher, ela tem uma questão de competição, uma questão de comparação, uma questão de ficar sempre se colocando inferior, né, a outra pessoa, se coloca inferior a qualquer outro tipo de situação, mas não é isso que Jesus tem para nós. O que Jesus tem para nós é antes da fundação do mundo, ele já havia nos escolhido, ele já havia realizado um plano para a nossa vida. Então, para mim, Jesus tem um plano, para você, Jesus tem outro plano, para Cíntia, que está aqui conosco, Jesus tem um outro plano. Então, para cada uma de nós, o Senhor preparou algo extraordinário para a gente viver. E interessante, que eu acho lindo, é que assim, Deus, no seu infinito amor, né, ele nem sabia que a gente, os caminhos que a gente escolheria, né, porque Deus, ele sempre tem o melhor, mas muitas vezes a gente quer dar uma voltinha, né, e fazer do nosso jeito, a gente acaba tropeçando nos nossos caminhos, mas mesmo assim o Senhor nos pega, nos tira daquele lugar e fala, Érica, volta para cá, porque esse é o projeto que eu tenho para você. Então, a gente precisa se contentar com a paz e o amor de Cristo. E deixar de ficar olhando para os lados, ouvindo outras vozes, querendo se comparar a pessoas muitas vezes que nem estão vivendo aquilo que a gente está vendo, né? Porque a gente às vezes vê, às vezes não, na maioria das vezes a gente consegue enxergar apenas aquilo que a pessoa quer mostrar e nem sempre é a realidade da vida dela. E a nossa realidade, a nossa vida, ela precisa estar fundamentada em Deus. Então, que nessa manhã a gente consiga encontrar essa identidade, sabe? Esse texto, Zaira, é um texto que eu uso para uma oração pessoal, né? Eu sempre me coloco nessa primeira pessoa. Então, bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, que é o nosso Pai também, né? No qual me abençoou. Deus me abençoou antes da fundação do mundo. Então, assim, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, olha que coisa tremenda, nós já somos abençoadas em todas as coisas, né? Então, eu quero deixar para você nessa manhã, você é abençoada, você é bem-sucedida, você é amada em Cristo Jesus. A sua vida, ela não precisa ser igual a da sua amiga do lado, igual da sua mãe, igual da sua irmã. A sua vida é única, Deus tem algo exclusivo para você, né? Meu Deus. E pode falar. Não, eu falei glória a Deus. Ah, sim. Então, que na dispensação, né, de tudo aquilo que a gente vive durante os nossos desafios da vida, diante de tudo aquilo que a gente precisa enfrentar, porque todos nós, né, precisamos enfrentar esses desafios que a vida nos proporciona, mas com a certeza no nosso coração, com a certeza na nossa mente que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, o que Jesus diz, o que Deus conquistou, sabe? O que Jesus venceu na cruz por nós não foi barato, custou um alto preço, né? Então que a gente possa tomar posse disso nessa manhã, sabe? Que a gente venha ter essa certeza que antes da fundação do mundo, o Senhor já te abençoou, o Senhor já me abençoou, o Senhor já preparou o melhor da terra para a gente viver. E no capítulo 3, no versículo 20, existe uma promessa que é sensacional. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
Então, o Senhor, ele faz o infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, manifestado através do quê? Qual é o poder que opera dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. Então, se você tem essa certeza, você vai se olhar no espelho todos os dias e você vai falar: eu sou abençoada em todas as coisas antes da fundação do mundo, porque o que Deus tem para mim é infinitamente mais do que aquilo que eu peço ou do que aquilo que eu penso. Então, você imagina, a gente pede para Deus nos abençoar com vida. Deus nos dá vida em abundância, Deus nos dá a oportunidade de viver aquilo que a gente nem... Muitas vezes a gente só passou assim pelo nosso pensamento, Deus faz o infinitamente mais. Amém? Amém. Palavra maravilhosa. E verdadeiramente é isso, né, pastora? Às vezes, as circunstâncias da vida começam a nos afastar de quem nós somos verdadeiramente. Sim. E a E gente perde aquela essência. E interessante que assim, eu falo que Deus, ele traz de volta, quando a gente se converte ao Senhor Jesus, o nosso espírito volta à essência. Mas os nossos comportamentos, as nossas características, esses vão sendo moldados, treinados, né, para viver a plenitude de Deus. Então, assim, o Senhor, ele dá um comportamento para você e um para mim. Então, a gente nunca vai ser igual. sim, Nós seremos iguais umas à outra, mas qual é o problema? Eu quero ser igual a Zaira, eu quero ser igual a Neide, eu quero ser igual a que eu vejo lá no Instagram. Eu não sou igual, eu sou exclusiva. Então, vamos colocar assim, ó. A gente escuta muito, né, o Thiago falar sobre isso, né, o Thiago Brunet. Nós somos raros. Então, eu sou exclusiva, você é exclusiva, cada uma que está aqui é exclusiva. Deus tem algo especial para cada uma de nós. Então, eu sei que isso é um desafio, né? Principalmente para nós mulheres. Mas e é importante a gente se inspirar em outras mulheres, em outras pessoas, mas sempre lembrando que a minha essência ela é exclusiva. E quando a gente descobre isso, a vida fica mais fácil. Aquilo deixa de ser um fardo, né? Porque quando a gente começa a se comparar, a gente quer viver a vida de alguém, aquilo fica pesado, aquilo vira um fardo para nós. Então, eu gosto muito de ter esse capítulo, depois vocês podem continuar lendo. É uma oração incrível, porque você começa a identificar o que Deus tem para você, exclusivamente para você, não é assim, não é para a Zaira somente, é para mim, para a Zaira, para o mundo inteiro, para aquelas que entendem a essência dessa verdade. Então, que a gente venha viver essa verdade através de Cristo Jesus. amém. Glória a Deus. Pastora Érica, muito obrigada por essa mensagem maravilhosa. Eu acredito que essa mensagem ela é essencial, porque muitas vezes nós nos afastamos dessa verdadeira identidade que Cristo colocou em nós, né? E às vezes essas circunstâncias da vida começam a nos afastar, começam a nos intitular de algumas coisas que nós não somos, começamos a buscar algumas coisas que não são para nós, É né? verdade. Mas foi maravilhoso, obrigada por essa manhã de ensinamento, essa manhã de troca, que o Senhor possa derramar abundância de bênçãos sobre tua vida. E obrigada por doar esse tempo aqui para trazer essa mensagem para nós mulheres, né? Amém. Glória a Deus. Eu que E agradeço. dizer que a porta do Nascidas para o Reino está à sua inteira disposição. Sempre é muito bem-vinda. Amém. 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 Mulheres, muito obrigada por estar aqui. Amanhã, 6 horas da manhã, estaremos novamente, né? Para iniciarmos o dia, entregando na mão daquele que já conhece todos os nossos dias. Não tem coisa melhor, É né? verdade. Do que essa porção diária do Senhor para nós. Amém. Agradeço a todas que estão aqui, né? E eu convido você a convidar mais uma mulher a estar conosco nesse momento de comunhão.
Pastora, muito obrigada, porque eu sei que Obrigada. aí é bem 1 hora mais cedo, né? Que a senhora está aqui, mas desejo paz na tua vida, prosperidade e que as Amém. portas do céu estejam abertas a te abençoar por onde você Em nome for. de Jesus. Muito Amém? obrigada, gente. Deus Amém. abençoe. Excelente dia para vocês. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, beijo.